Peraí, só um momentinho. Se eu colocar no modo que eu consigo ler. Ok. E eles cometeram uma grande tolice, pois tenho fé em ti, ó luz. Interpretação de Raul Branco. Os regentes erraram ao pensar que Sofia seria destruída. Sua fé permanece inabalável. Aqui há uma afirmação de força e dignidade espiritual. Samuel Aunwer, não sei como fala. A tolice cometida pelos regentes é acreditarem que poderiam destruir a essência divina, mas a verdadeira fé, aquela que é parte do ser, nunca morre, apenas se oculta no abismo até ser descoberta. Portanto, agora, ó luz, salva meus poderes das emanações do alto centrado por quem sou oprimida. Raul Branco. Este é o ponto culminante da metanoia. Sofia reconhece sua opressão total pelas forças do autocentrado, o ego, e clama por libertação integral. Samuel. O autocentrado representa o falso eu, o eu pluralizado, os milhares de egos que criamos. Este verso representa o grito final da peixe de Sofia para ser resgatada da prisão psicológica, através da gnose, do arrependimento e da purificação. Síntese da sétima metanoia, parte final. Sofia continua firme na fé, mesmo após ser rejeitada e ridicularizada. Reconhece profundamente sua condição de queda, sem orgulho e com súplica verdadeira. A luz, simbolizando o Cristo íntimo, é invocada para purificar, restaurar e salvar os poderes internos que foram roubados ou adormecidos pelo ego. Aqui temos o clímax do arrependimento verdadeiro, que não é só sentimento, mas comprometimento com a mudança interior. Continuo? Você está sem voz, né? Deixa eu ver se acabou. Acabou. É, né? Uhum. Depois vai para a sétima. Então, aqui é um trecho final dessa metanoia. Por que eu não retomei, mesmo que algumas pessoas não estavam? Porque elas estão praticamente se repetindo na visão dos discípulos. Eles trazem a perspectiva que eles tiveram ali do que Jesus proferiu, e fazem essa comparação. Daí a gente vai continuar vendo agora a sétima metanoia interpretada por Tomé. Então, ele escolheu o Salmo 24 e fez uma comparação de Psofia com esse Salmo. Então, foi a interpretação dele. E aqui onde a gente está vendo que tem do Raul Branco e do Samael, são duas versões. Aqui nós estávamos seguindo originalmente aquela azulzinha, que era a interpretação de Raul Branco. Samael, ele traz uma visão mais psicológica. E aí eu peguei, com a ajuda do chat GPT, e estou trazendo essas duas percepções para a gente conseguir fazer essa ponte mais psicológica do texto e menos simbólica, que é o objetivo inicial lá do início do estudo. Então, só para a gente relembrar. Então, agora a gente vai para a sétima, que ainda é a sétima, no caso, só que interpretada agora por Tomé. Tá bom? Pode ler, Cláudia. Esse iniciozinho ali não precisa, eu só coloquei para registro mesmo, para a gente saber depois. Ok. Esse início não precisa, então. Eu parto para análise interpretativa, é isso? Não, pode, esse aqui de cima, que tem essa salmos, nananã, os versos, pode ler ali a partir da sétima metanoia. Ah, tá, ok. Ó luz, minha luz, clamo a ti nas trevas do caos. Escuta o meu clamor, que a tua luz me resplandeça. Porque minha luz se voltou contra mim e fui coberta por trevas. Subi em direção à luz e fui envolta pela escuridão do caos. E vi-me despojada do meu poder e presa pelas emanações do caos. Análise interpretativa.
Piste Sofia inicia essa metanoia declarando sua posição no caos, em sofrimento, mas ainda clamando pela luz que ela reconhece como sua. Ela descreve o movimento ascendente em direção à luz e o subsequente mergulho involuntário em trevas, revelando o ciclo da alma que deseja o divino, mas ainda está enredada pelas forças inferiores. Samael vê aqui o dilema do buscador gnóstico. Ao aspirar às alturas, à luz, os egos internos, as emanações do caos, se agitam e intensificam o sofrimento. A queda de Sofia não foi um erro, mas parte da pedagogia espiritual, um chamado à consciência desperta. E minha força foi Vamos enfraquecida. fazer a análise desse primeiro? Sim, Aí a podemos. gente segue, tá? Eu fiz assim para não ficar tão maçante também. Antes era 1 a 1, mas eu acho que por bloco fica melhor. Aqui nesse primeiro bloco, então, é o Salmo 24 que está sendo proferido por Tomé, tá? Então, olha como ele se parece. Se a gente buscar uma interpretação que se aproxima, ele parece muito com a metanoia de Sofia. Então, é por isso que eles foram trazendo essas versões e visão deles sobre aquilo que Jesus falou. E aí, nesse caso aqui, na análise interpretativa, está trazendo um resumo de muita coisa que nós já vimos até agora em Piste Sofia. Ela falando, né, declarando sua posição no caos, no sofrimento, mas ainda clamando pela luz, ou seja, reconhecendo que está em dor e em sofrimento, mas sabendo que existe o plano espiritual, que existe algo muito mais elevado e que ela pode sair dessa situação. E daí Samael, ele fala aqui que vê aqui o dilema do buscador gnóstico. O que é o buscador gnóstico? A gnose é a sabedoria superior, digamos assim. Gnose é quando a gente vai em busca da verdade suprema, e não das crenças, daquilo que foi trazido para nós através de conceitos e interpretações. Uma verdade que vai além de tudo isso, tá? Isso que é um buscador gnóstico. De certa forma, nós somos buscadores gnósticos, porque nós não estamos presos especificamente a alguma ideia, algum conceito, e aí nós estamos buscando essa verdade mais absoluta, né? Não a certeza absoluta, mas essa visão mais abrangente. Então, ao aspirar às alturas, que é a própria luz, né? Os egos internos, que ali representam as emanações do caos, se agitam e intensificam o sofrimento. Então, o que isso tem a ver com a nossa vida? Quem até hoje que já não buscou espiritualidade, autoconhecimento, fazer as coisas para melhorar, não sentiu que estava tudo piorando? Parece que quanto mais você busca, né? Eu fui buscar melhorar esses dias, olha aí o que deu. Daí dá até a impressão que é melhor você ficar na ignorância, que é melhor você não saber, porque quando você sabe, parece que tudo fica mais claro, vem tudo à tona, as coisas começam a acontecer, não é assim? Então, a mesma coisa a gente pode fazer uma ligação aqui com a nossa vida. Os egos internos, eles ficam alvoroçados. Na psicologia transpessoal, a gente estuda isso também. Se você dá um jeito de driblar o ego de um lado, ele vai lá e te passa a rasteira pelo outro. Ele é igual sapão. Ele pisa e vem por um outro movimento para tentativa de trazer você de volta para aquilo. Neurologicamente falando, nós temos sinapses neurológicas que vão sendo criadas a partir do nosso comportamento, das nossas escolhas. Oi, Mari, boa noite. E aí, esses comportamentos, essas escolhas, elas vão sendo fixadas e a gente tem dificuldade em seguir um caminho diferente, em fazer diferente. Quando a gente tenta fazer diferente, a tendência é puxar de volta para aquilo que era comum, que era já estava familiarizado com o nosso próprio movimento. E isso parece que fica tudo muito intensificado. Eu brinco que até eu ter os últimos diagnósticos ali de neurodivergência, tinha muita coisa que era ruim, era desagradável, mas eu estava levando. E depois do diagnóstico, nossa, ficou uma coisa assim estridente.
que é difícil de lidar. Aí até a gente buscando caminhos, né, vem toda essa intensificação do sofrimento. E a queda, ela não foi um erro. Isso aqui, você consegue fechar um pouquinho seu microfone, Cláudia? Estou me ouvindo através de você também. Obrigada. Quando fala aqui, ó, Samuel fala que a queda de Sofia não foi um erro, mas parte da pedagogia espiritual. Isso aqui nós também já vimos, eu acho que está bem carimbado, né, gente? Todos os nossos desafios, eles se convertem para o nosso crescimento. A pedagogia espiritual, esse termo eu gostei. A pedagogia, às vezes, ela vem ainda com reguada na mão, né? Ficar de joelho lá no cantinho do milho. Mas é a pedagogia nos ensinando aquilo que nós precisamos aprender e desenvolver enquanto espíritos que somos em evolução. Não tem como fugir disso. Se não são essas quedas, se não são essas experiências, como que a gente vai conseguir distinguir a verdadeira luz? Como que a gente vai acionar de verdade algumas virtudes dentro de nós, né? Então é isso. E aí as experiências dolorosas, elas vêm para isso. Como a situação que eu usei como exemplo semana passada que aconteceu comigo, foi assim um balde de água fria para perceber que em algumas coisas eu ainda precisava olhar, trabalhar, que estavam escondidinhas, mascaradas, e só vivendo uma experiência desagradável é que elas vieram à tona. E aí eu precisei, né, tive a oportunidade. E o que que a gente faz geralmente quando essa oportunidade aparece? Nós temos 3 caminhos. O caminho da revolta, né, para quem não estava, eu acabei caindo num golpe, e aí passei muito mal e teve um monte de consequências materiais e financeiras bem desagradáveis, e no primeiro momento eu entrei na revolta. Não, no primeiro momento foi a culpa. A culpa, e meu Deus do céu, como eu sou burra, como é que eu fui tão ingênua de ter passado por isso? No segundo momento, eu fui para a revolta. Eu queria achar um culpado. Foi meu marido que não me ajudou na hora, foi as pessoas que fizeram isso, é o banco que não podia ter, que tinha que ter alguma forma de bloqueio disso. Eu queria achar um culpado para a situação. E aí, fui convidada a perceber pelo estudo, talvez se eu não tivesse nem fazendo o estudo, eu não teria naquele momento aproveitado a experiência para ver o caminho do meio, que é o aprendizado e o crescimento que eu preciso ter a partir dessa história e o que aquilo despertou em mim para que eu precisasse e pudesse trabalhar. E aí, estou aí na atividade. Eu acho que foi uma das coisas que, quando eu fiz a sessão lá com o médium, ele falou, ó, tem coisas que vão vir que estão lá imersas, que vão vir para a superfície para você poder tratar, supostamente. Então, estou aqui, espero, Senhor, que eu esteja usando da oportunidade para aprender, para que isso não precise se repetir. Que eu consiga distinguir da próxima vez a falsa luz da luz verdadeira. Que é isso que acontece. Qual foi o maior convite ali? As tendências egóicas, elas vieram, a vaidade, sei lá, um monte de coisa que, né, dá para listar aqui de experiências que vieram à tona para eu conseguir melhorar. Então, foi uma luz artificial, que na hora eu aceitei, eu fiquei feliz em receber ela, e aí depois a partir disso, acho que agora, pelo menos nesse aspecto, eu vou ter o aprendizado de distinguir o que vai ser uma luz artificial, o que vai ser uma luz essencial. Então, são essas experiências, e essa é uma experiência muito pequena. Tem situações, né, hoje mesmo o Manuel falou para mim, falou, Dani, não veja isso como um problema. O problema é uma pessoa que está com uma situação de saúde, sem reversão, isso não é um problema. Isso aí é super solucionável. Vamos trabalhar, vamos correr atrás, que se resolve. Então, a tendência da gente, a minha tendência, como sempre foi o vitimismo, é ficar mergulhada nesse sentimento, achando culpado. E aí sair e assumir essa responsabilidade e proatividade, vamos e segue, é um desafio
que a gente é convidado, né? Então, foi isso aqui que ele quis dizer com essa questão do erro e da parte pedagógica, pedagogia espiritual. Amei. Se alguém quiser comentar, fazer pergunta, fazer algum complemento antes da gente ir para o segundo trecho ali, pode abrir o microfone. Eu Pode abrir, queria, Cláudia. eu queria complementar. Quando foi falado aqui da luz, né, que quando a minha luz, quando eu usei a minha luz, tudo se tornou mais escuro, mais ou menos isso que eles falam, né? Aconteceu comigo isso, e quando eu fiz aquele curso da saúde das emoções, sabe? Que ele começou a mostrar para a gente, assim, tirar de dentro da gente o que tinha de sombras, né? E aí eu comentei na hora, e eu lembrei bem disso aqui, que eu achava que eu era um lago cristalino. E quando eu usei a minha luz para enxergar, eu consegui ver coisas que eu não via antes e pisar no lodo, e a água ficou muito turva. Eu falei, meu Deus, né? Então eu lembrei bem disso aí, né? Que a minha luz me fez ver minha sombra, né? Não sei se eu me fiz ser entendida. Completamente, que legal, me deu até uma inspiração aqui que eu tenho que anotar. Como é interessante, né, a gente perceber que às vezes nós ficamos ali, a nossa água fica tão paradinha que toda a terra, ela vai lá para o fundo. Então, eu estou bem, nossa, eu estou evoluindo espiritualmente, né? Sou uma pessoa assim que tem algumas coisas que já não me tocam, não me abalam, até o momento que cai uma pedra lá naquela água cristalina e a terra vai toda para cima. E é bem interessante esse exemplo que você usou. Utilizar da luz, que é a nossa consciência divina, né, a luz que nós temos interiormente, que todos nós somos em essência, para ir lá e iluminar aquilo tudo, e aí você vê a escuridão que existe lá dentro. E quando vem à tona, daí vem aquela sensação, você deve ter vivido isso, né, Cláudia? De, poxa vida, parecia que estava tudo bem, tudo tão filtrado, tão bonitinho já, mas veio aqui tudo de novo, né, para que eu pudesse perceber. Interessante que às vezes tem coisas que a gente nem tinha ainda levado em consideração, né, não tinha nem parado para refletir. Foi bem interessante, realmente, seu complemento, com certeza. Ok, posso continuar então? Acho que sim, pode. Ok. Tu permitiste isso, ó luz, para que eu me tornasse forte em ti. Pois sei que tua ordem é perfeita, e mesmo na dor confio em ti. Eu cantarei teu nome no meio das trevas, pois tua misericórdia é eterna. Análise interpretativa. A sétima metanoia termina com a aceitação consciente da dor como parte do plano divino. Sofia entende que a luz permitiu que ela fosse provada, para que se fortalecesse espiritualmente. Mesmo sem ver ou ouvir respostas, ela continua firme no louvor e na confiança. Segundo Samael, este é um dos pontos mais importantes da iniciação esotérica. Entender que até o sofrimento faz parte da vontade divina. O iniciado que aceita isso canta louvores nas trevas. E isso mostra que ele está cada vez mais alinhado ao Cristo interno. Nossa, que trecho forte e profundo isso aqui também, hein? Aceitação consciente da dor como parte do plano divino. Olha só. E não é porque a gente aceita que não está doendo, né? Aceitação consciente é diferente de você ignorar a dor e fazer de conta que ela não existe. Dói. Só que quando eu aceito, eu saio do sofrimento, que o sofrimento é diferente, né? O sofrimento, ele envolve revolta, não aceitação, a movimentação excessiva ali do conflito, você ficar naquela busca de culpados,
Isso é o sofrimento. E a dor, ela ainda está ali presente, né? Mas a aceitação consciente faz parte do plano divino justamente por aquela proposta de crescimento, de desenvolvimento, né? E aí, quando Samael fala aqui também, ó, entender que até o sofrimento faz parte da vontade divina, eu talvez ressignificaria a palavra vontade e colocaria permissão. Já conversei com vocês sobre Nossa, isso, né? Dani, eu ia falar isso agora. Pode complementar, Essa então, coisa, Paula. essa coisa da vontade já não ressoa mais comigo. Eu não acho que é vontade divina, não acho mesmo. Acho que pode ser uma consequência das nossas escolhas, acho um monte de coisa, mas não que seja vontade divina. Nossa, muito legal isso aqui. Eu penso assim também, porque a vontade, ela traz para a gente uma ideia de desejo. Nós sabemos que é diferente, né? Vontade e desejo são coisas diferentes. Mas é como se tivesse a intenção. A gente sabe que Deus não é aquele ser que nós aprendemos, né? Que está ali decidindo ou não decidindo, permitindo ou não permitindo as coisas. E que isso tudo é uma representação do divino em nós, na verdade é a expressão do divino em nós. Então, essa vontade, ela pode soar melhor quando a gente fala de permissão, no sentido de que aconteceu porque, igual a Ana Paula falou agora, as nossas experiências foram divergindo para esse movimento. Eu dou sempre esse exemplo para, acho que todas nós aqui, ou a maioria tem filhos, de quando a gente precisa educar ou direcionar um filho, e às vezes a gente deixa que algumas situações ruins aconteçam para que ele aprenda a lidar, né? E não significa que seja da nossa vontade, é da permissão, mas não é da vontade. Talvez a vontade da gente fosse colocar numa redoma de vidro e deixar ali do nosso ladinho, né, para que não corresse nenhum perigo, para que não sofresse com nada, para que não se decepcionasse, enfim. Mas a gente sabe e pela permissão nós permitimos que algumas experiências vão acontecendo e que as consequências venham justamente para o crescimento deles, né? Quem nunca teve um filho pequeno que avisou para não pôr o dedo na tomada, não ficava testando, então põe o dedo na tomada, pode pôr. Colocou uma vez só. Esse é o aprendizado. Tem uma frase que fala, vocês já ouviram? Eu já ouvi em alguns canais espiritualistas falando assim, Deus não se envolve com o caos. Isso bateu tão forte para mim que meio que eu tomei para mim essa frase, no sentido de que ele é o gerador da vida, de tudo que há, de tudo que existe. Mas o processo corre por nossa conta. Ele não nem deixa de deixar, não tem isso, né? É por nossa conta. Uhum. Não interfere, isso é livre-arbítrio. O livre-arbítrio é justamente a lei de causa e efeito agindo, né? Isso me lembra um pouco também a questão do Dharma e do Karma, né? Que, como ela falou, somos nós, né? Nós que geramos, né? Uhum. E se somos nós, tem que saber contornar a situação. De alguma forma, a gente permitiu, né, atraiu as situações para que elas viessem até nós estamos colapsando o tempo todo, né? E é interessante perceber que nós podemos, inclusive, prever o nosso futuro a partir daquilo que a gente está agora dando permissão para que aconteça, criando, manifestando, gerando ali em sentimentos, né? Então, fazem parte da nossa escolha, não é Deus propriamente que decide, que está envolvido nisso. É simplesmente permissão. Nós temos e recebemos já tudo que a gente precisava. O acesso é uma escolha nossa. E aí, geralmente, a gente vai acessar quando a dor bate na porta, né?
E aí, aqui, só para concluir esse trechinho, ó, o iniciado que aceita isso canta louvores nas trevas. E isso mostra que ele está cada vez mais alinhado ao Cristo interno. A gente pode também fazer uma alusão com o sentimento de gratidão às experiências dolorosas. Não é que a gente tem que ficar cultuando o sofrimento, aquela coisa de romantizar a dor, mas é agradecer pela experiência, pelo que a gente está vivendo, e buscar esse agradecimento no sentido profundo, até porque agradecer é a graça de ser, não é um mero obrigado. É a graça de ser alguém que está fazendo parte daquele processo, que está aprendendo com aquela situação. Então, cantar louvores nas trevas seria isso. Seria esse sentimento de obrigado, Deus, pelo aprendizado que eu estou tendo através dessa experiência, né? Eu me lembro de alguma coisa que eu li faz muito tempo atrás, que me marcou bastante. Talvez a pessoa que escreveu, que relatou isso, ela estivesse desenvolvendo exatamente isso. Foi de um pai, eu acho, que os 2 filhos dele acabaram falecendo, foram atropelados indo para a escola, e aí ele, com as crianças ainda ali, né, se despedindo naquele momento da dor, assim, inimaginável, ele disse, Deus deu, Deus tirou, bendito seja seu santo nome. Então, e agradeceu, obrigado pelo tempo que eu pude passar com eles. Nossa, aquilo me marcou muito, assim, porque eu estaria na revolta, porque agora, porque comigo, porque com os meus filhos, porque nesse momento, né? E o que ele falou, assim, foi chocante para mim, né? Essa gratidão pelo tempo que passou, e não a revolta pelo tempo que perdeu, ou queria perder dali para frente. Mas, gente, para chegar nesse... Vamos começar com as coisas, né, que estão mais ao nosso alcance aqui, para a gente ir conseguindo desenvolver sentimentos como esses, porque é realmente muito profundo. Inclusive, eu também lembrei quando eu dava aula lá no Xingu, onde eu morava, e tinha muitos casos de abuso sexual de meninas pequenininhas, sabe? E aí eu via aquelas menininhas tudo lá antes de começar a aula cantando aquela música assim, ainda se vier noites traiçoeiras, né? E Deus quer que você sorria, né? Aí eu ficava pensando naquilo, falei, meu Deus, como que Deus quer que uma criança sorria se ela está sendo abusada em casa, né? E aí é um exemplo horrível, né? Mas existente. Mas assim, é bem o que eles estão falando, né? Mesmo que eu passe por noites traiçoeiras, eu ainda vou tentar sorrir e confiar em Deus, porque algum propósito tem, né? Era muito triste olhar aquilo. Sabe que essas coisas, esses questionamentos foram o que me trouxeram para estudar sobre espiritualidade, porque para mim, né, não foi o caso, mas se eu ouvisse uma música dessa, ou alguém falando isso, eu falava, gente, que absurdo, como assim você ficar louvando a Deus e agradecendo e pedindo para alguém sorrir quando a pessoa está num sofrimento profundo, de que Deus é esse né, que gosta ali, que masoquista. E foi isso que me gerou interesse em entender, porque não fazia sentido. E aí hoje, né, a gente vai vendo que existe sempre uma razão, um propósito, do que não é, e que não é punição divina, não é da vontade dele. Acho que aqui concluiu. Só a síntese aqui. Eu posso ler esse, Cláudio, que daí eu já vou. Nessa metanoia, a Psicosofia expressa o sofrimento de quem, mesmo clamando pela luz, se vê ainda mais imersa no caos. Ela descreve a dor de sentir-se abandonada, inclusive por suas próprias forças interiores. No entanto, ao final, reconhece a pedagogia da dor, aceita o silêncio da luz como parte de um plano superior e escolhe continuar louvando a luz mesmo sem resposta. Na visão de Samael, essa é uma etapa avançada do caminho iniciático, a confiança na luz mesmo na escuridão, sem provas, sem garantias,
apenas pela fé íntima e pela consciência do processo interno. Ela se sentir abandonada pelas suas próprias forças interiores. Isso aqui também me chamou a atenção. Quando a gente se reconhece nessa situação, igual eu, depois que passou a situação lá do golpe, eu falei, gente, como que eu me permiti? Como é que eu fui tão burra, tão ignorante? E é um momento de me sentir abandonada pelas minhas próprias forças interiores. Cadê minha capacidade? Cadê minha inteligência? Cadê minha intuição? Meu bom senso? Poxa, eu achava que tinha, né? E aí se sente naquele momento ali que eles te abandonaram. Às vezes a gente se vê nisso, se sentindo inferior, com baixa estima, sentimento de incapacidade, de impotência. São esses mesmos comparativos que a gente pode perceber quando existe o autoabandono, né? O abandono de si mesmo em essência dentro da dificuldade. E talvez o desafio maior seja esse, louvando a luz mesmo sem resposta, né? A fé íntima e pela consciência do processo interno. E Laia. Temos um tempinho ainda, vamos começar a 8ª? Aqui, ela já é interpretada por Matias, tá? Vamos fazer a leitura do trecho e da análise daí, tá, Cláudia? De um por um. Ó luz, ouve a minha metanoia, dá ouvidos ao meu clamor. Não te afastes da minha súplica, inclina para mim o teu ouvido quando eu te invocar e escuta-me depressa. Pois os meus dias desapareceram como fumo e os meus ossos queimam como brasas. O meu coração se secou como a erva cortada e esqueci-me de comer o meu pão. A voz do meu gemido fez com que os meus ossos se apegassem à minha carne. Neste início, Piste Sofia clama com urgência, suplicando a luz que não a abandone. Ela se encontra em profundo sofrimento e pede por resposta imediata, pois sente sua existência desvanecer como fumaça. Seu estado é de esgotamento total, físico, emocional e espiritual. Samael interpreta isso como uma agonia da consciência, afogada nos elementos inferiores da psique. É a alma esmagada pelos agregados psicológicos, egos, que geram dor, esquecimento da luz e ausência de alimento interior, o pão da sabedoria. Percebem que é a mesma proposta de análise das anteriores, inclusive da primeira original, né? Só que vista de uma perspectiva diferente. Então, aqui ele fala já, usa palavras, uma linguagem diferente, a voz do gemido fez com que os meus ossos se apegassem à minha carne, é bem simbólica também, né? Meu coração se secou como ervas cortadas, parece mais um poema. Esqueci-me de comer o meu pão, que é a nutrição. E aí, na análise desse primeiro bloco, então, vem a proposta do esgotamento total, físico, emocional, espiritual. A pessoa cansou de lutar, cansou de tentar, tem todos os níveis de esgotamento, né, de não ver melhoria, de sempre sair de uma situação e cair em outra. Eu já estive nessa fase também. Estava até conversando agora com uma amiga que pediu atendimento para uma outra amiga falando exatamente dessa situação. Olha, ela teve problemas no trabalho, depois ficou doente, depois separou, depois veio, né, ganho de peso, e ela está numa depressão profunda. E imagina o nível de abandono, de sofrimento, de esgotamento que essa pessoa está já há tanto tempo, né, passando por situações assim, onde mal saía de uma, caía em outra,
e não vendo solução, não vendo caminho. Isso vai se tornando a verdade absoluta da pessoa ali, né? Como é que faz para sair disso? Bem delicado. E daí, Samael traz, numa visão psicológica, a agonia da consciência, que os agregados psicológicos, que são justamente esses sentimentos avassaladores que a gente tem aqui, que geram a dor e o esquecimento da luz, a ausência do alimento interior, que se simbolizado ali pelo pão da sabedoria. Então, a pessoa para de buscar. Para quem fez o curso dos chakras aí, o 7º chakra, ele fica, até recebe, mas não consegue transferir através do 6º, porque a conexão, ela está temporariamente inativa. E aí ela vai vivendo das questões mundanas, do sofrimento do mundo material, e gerando mais sofrimento, porque ela se coloca nesse ciclo. Pode continuar, Cláudia. Tornei-me semelhante ao pelicano do deserto. Sou como a coruja das ruínas. Fico acordada como um pássaro solitário sobre o telhado. Os meus inimigos insultam-me o dia inteiro, e aqueles que me louvavam juraram contra mim. Aqui vemos a solidão interior da alma que busca a luz. A comparação com animais noturnos e solitários ressalta o isolamento da Sofia. A solidão da alma desperta um mundo de adormecidos, num mundo de adormecidos. Ela é incompreendida, abandonada até por aqueles que antes a louvavam. Isso simboliza o momento em que a alma não encontra mais apoio externo e precisa se voltar completamente ao interno. Samael explicaria esse momento como a incompreensão do iniciado, pois quando alguém começa a renunciar ao ego e buscar o Cristo interno, até seus antigos aliados, como egos, paixões e desejos, se voltam contra ele. Nossa, acho que de todas até agora que eu mais gostei foi dessa do Matias, que eu gosto muito da parte literária, né, de poemas, e ele tá tão rico, achei muito legal. Esse trecho todo simbólico aqui. E lembra muito, né, o inicial lá de Sofia. Os meus inimigos insultam-me. Lembra quando ela falava dos arcontes, dos aeons que ficavam lá rindo dela, debochando dela, porque ela tinha sido enganada? Eles mesmos conseguiram enganar ela, né? Muito legal esse. Solidão interior. Então, a solidão da alma desperta num mundo de adormecidos. Muito profundo isso aqui também. Nossa. A alma desperta. Imagina quando você está acordado, enquanto está todo mundo dormindo, mas não significa que porque você está acordado, você está conseguindo fazer o que precisa, né? Se movimentar na vida, mas você simplesmente só tem a consciência. Enquanto as outras pessoas estão vivendo ali, em grande maioria, na psicologia transpessoal a gente estuda isso também, né? A consciência de sono, onde a gente vive adormecido para as questões do mundo, vivendo a partir dos egos, paixões, dos desejos, e ela tinha acordado, mas ao mesmo tempo que estava acordada, estava presa a essa situação caótica que ela estava vivendo, né? E não encontra mais apoio externo, e precisa se voltar completamente ao interno, que é o único lugar que ela vai conseguir ajuda de verdade, né? É um momento de incompreensão do iniciado. Isso me lembra muito quando a gente está naquela fase de busca por conhecimento espiritual, por sabedoria, e a gente se apega a questões externas, a um santo, a Deus, a alguém que externamente pode fazer alguma coisa por nós, e aí a gente fica nesse movimento de que alguma coisa externa vai conseguir resolver, sendo que nós sabemos que é só ativando o nosso Cristo interno que as coisas vão melhorar, né? Você pode ir lá no centro espírita tomar passe todo dia, se você não muda dentro de você, senão você não busca essa conexão interna com você,
nada disso se resolve. Eu me lembro de quando eu ainda frequentava e trabalhava, quantas pessoas vinham, pediam oração, iam nas palestras para esperar o momento do passe, e tudo bem, né, não sei como que era o cotidiano, as dores delas, mas estavam ali, batendo ponto, toda quarta-feira, buscando isso. E aí eu me pergunto, né, será que no dia a dia, aquela vivência de trazer para dentro que faz com que a gente não dependa dessa solução paliativa externa, será que isso estava sendo feito, né? Que faz com que a gente dependa sempre dessa ajuda externa, que é o momento que ela estava vivendo aqui, né? Incompreensão. Eu vejo também, não sei se eu estou errada no entendimento, que aqui eu vejo também quando você começa a despertar um pouquinho que seja, você não quer mais o que o mundo te oferece, né? Assim, que entra nessas questões de paixões, egos, né? Então, você termina ficando sozinha, porque a maioria das pessoas ainda estão querendo isso, né? Estão querendo tudo que acontece assim no dia a dia, né? Os excessos de bebida, os excessos de alegrias, né? E a gente vai terminando se recolhendo, né? Eu vi por esse lado também. Uhum, exatamente. Olha quantas interpretações a gente consegue fazer, né, com uma experiência simbólica dessa e trazer para a nossa vida. Tem. Alguém está assistindo The Chosen? Ah, já assisti, acho que reassisti umas 3 vezes. Essa temporada 5, Maravilhosa. ela começa meio esquisita, mas depois ela vai num crescendo, porque eles repassam todo cada discípulo, como cada um chegou até Jesus e meio que a história, o início da história deles com Jesus. Foi muito lindo, porque um deles não é um dos principais, eu não me lembro qual. Quando Jesus convida-o para segui-lo, ele não fala isso diretamente. Ele fala assim: eu vim te fazer um convite. Você vai perder todos os seus amigos. Você vai se sentir profundamente só. Você vai ser rechaçado, perseguido, criticado. E aí ele segue. E ele fala: mas ainda assim você vai se sentir profundamente em paz, ou alguma coisa assim, é de uma beleza. E aí eu comecei a pensar se todo esse drama da Peixe Sofia talvez seja um recurso que muita gente, muitos de nós, em algum momento da vida, vai ter que passar, como se a gente tivesse que ir ao fundo do poço para ressurgir mais consciente de si mesmo e mais poderoso. Porque esse isolamento, eu tenho a impressão que em determinado momento do nosso despertar espiritual, ele vai inevitavelmente acontecer. Não sei se vocês concordam comigo. Né, assim, voltando um pouco no passado, das experiências que eu me recordo, acontecia, né? Parece que faz parte ali da fase. É necessário a gente chegar a essa fase para depois conseguir se reerguer, né? Bem lindo, deixa eu ver, vamos para o 9 e 10 agora, né? Pode ler, Cláudia. Comi cinza em vez de pão, e com lágrimas misturei a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua cólera, pois me levantaste e depois me lançaste abaixo. Sofia fala agora do amargor da existência longe da luz. Tudo o que consome é como cinzas e lágrimas. Ela reconhece que isso ocorre por permissão da própria luz, o que remete ao mistério da queda permitida. A alma não caiu por erro, mas por necessidade de evolução, de aprendizado, de reintegração consciente. Samael interpreta isso como parte da iniciação esotérica. O Cristo íntimo permite que a alma desça ao caos
para se conhecer e se regenerar conscientemente. Quer interpretar ou continua? Acho que dá para continuar, que ele vai complementar. Os meus dias... Opa, cadê? Me perdi aqui. Os meus dias são como uma sombra que se inclina, e eu me seco como a erva. Tu, porém, ó Senhor, permaneces eternamente, e teu nome passa de geração em geração. Aqui, Piste Sofia reconhece sua transitoriedade diante da eternidade da luz. Mesmo desfalecendo, ela confirma a fidelidade da luz, sua permanência além do tempo. Isso mostra que, apesar do sofrimento, sua fé permanece intacta. Para Samael, esse é o marco da fé viva, a que persiste mesmo quando tudo parece ruir. A alma sabe que o Cristo íntimo permanece. O nome eterno do Senhor é o centro da salvação. Piste Sofia está devastada, sem luz, cercada de trevas, mas mantém a fé. Ela chora, jejua, se sente esquecida, mas ainda clama pela luz. Esse lamento é a noite escura da alma. Oh, meu Deus, espera aí só um pouquinho. Ligaram para mim bem na hora. A noite escura da alma, onde a fé verdadeira começa a surgir. Ela mostra que, mesmo sem ver saída, a alma pode manter a confiança e usar o sofrimento como um canto, um louvor doloroso, mas cheio de esperança. Eu falando com o microfone fechado, né? Deixa eu ver qual que a gente estava lendo aqui, acho que era esse, né? Então, mesmo naquele momento que a gente falou agora, que até a Ana Paula comentou, ela confirma a fidelidade da luz, sua permanência além do tempo, e a fé dela permanece intacta. Então, aqui eu, às vezes, me sinto já falando de uma coisa que pretendo viver futuramente, mas já tenho um pouco mais de dificuldade de trazer para o nosso dia a dia. Claro que a gente pode encontrar, mas ainda estamos nesse processo, né? Alguns podem ter mais exemplos, outros não. O nome do Eterno Senhor é o centro da salvação. E daí, no resumo final, ele traz, né, esse lamento é a noite escura da alma, onde a fé verdadeira começa a surgir. E mostra que, mesmo sem ver saída, a alma ainda pode manter a confiança. Eu acho que essa confiança, ela está pautada no objetivo, no propósito maior de tudo aquilo que nós vivemos. E aí a gente só consegue encontrar esse propósito maior conhecendo, refletindo, estudando, para sair desse sentimento de revolta, né? Aqui eu não sei se está repetindo aqueles versos ali, vinha até 18. Não. Não entendi muito o que eu fiz aqui. Vou ler para eu entender, tá? Essa parte da oitava metanoia, interpretada por Matias, que representa um aspecto do ser responsável pelo entendimento profundo e pela persistência espiritual. Em todos os versos do Salmo 30, ele reforça, então, é uma síntese. A entrega da alma a Deus, em tuas mãos entrego o meu espírito, a necessidade de confiança total, tu és o meu rochedo, minha fortaleza, o reconhecimento das aflições, perseguições e injustiças, e o apelo à misericórdia e à luz da divindade. Samael interpreta esse salmo como expressão do drama íntimo da alma em processo de iniciação, em que ela desce aos infernos psicológicos, reconhece a sua impotência, suplica ao Cristo íntimo e aguarda a redenção pelo fogo da sabedoria e da luz. Conclusão dessa metanoia, Sofia começa a se erguer da queda com mais firmeza. Reafirma a fé,
esperança e rendição. E reconhece as faltas, mas volta completamente à luz. A luta contra os arcontes se intensifica, mas a consciência desperta começa a recuperar o terreno. É isso, nossa, acabamos bem na hora de terminar. Ou terminamos na hora de acabar. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Se identificou? Teve dúvidas? Minha vontade. Vou parar, não, vou deixar aqui um pouquinho ainda, se alguém quiser ver algum trecho. Nada a declarar? Curiosidade que eu posso falar que vai acrescentar. Tem um místico que ele virou santo da Igreja Católica, eu não lembro o nome. Natália. Mas é bem notável. Agora sim, estava ouvindo. É bem notável a caminhada dele, assim, ele começa como místico, aí ele escuta, ele ouve, ele recebe mensagem. Aí tem uma hora que as provações começam a chegar uma atrás da outra e ele é privado das mensagens, entendeu? Ele começa a se sentir abandonado, aí começa a entrar em oração, em jejum para descobrir. Aí veio aquela intuição, aquela interlocução interior de que era uma fase que ele estava passando. Aqueles dons que ele tinha não lhe foram tirados, era só porque ele precisava passar aquilo ali, sem aqueles dons por enquanto. Depois ia retornar mais forte. Aí, quando a gente estava lendo, eu me lembrei. Porque ele passou boa parte da encarnação dele com os dons sobrenaturais, né? Aí, na hora que começou a sofrer mais as provações, lhe foi tirado. Aí, ele tanto sofreu pela falta dos dons, como por achar que estava sendo abandonado. Aí, depois, por muita oração, muito jejum, vem a interlocução divina de que, não, você não foi abandonado, é só mais uma provação que você está passando. Eu acho que casou com o que a gente estava lendo aí. Completamente. Você falou no início, a gente não conseguiu entender aonde foi que você leu? É a vida de um místico da Igreja Católica, que ele também virou santo, mas eu não lembro qual deles o nome. Porque muitas informações, sabe? Eu não consigo lembrar qual especificamente. Chega uma hora que a gente não sabe mais onde é que lê. Tem os dons, assim, em todas as religiões. Que bacana. A espiritualidade é uma só. Muito bom. Bem profundo esse estudo de hoje, né? Espero que tenha sido significativo e que toque de alguma forma aí na vida de cada um, e a gente vai alcançando o nosso objetivo com o estudo, né? Mas falando em The Chosen, gente, eles tinham que conhecer Príncipe Sofia para dar continuidade na série. Mas eu até escrevi uma mensagem esses dias e enviei para algumas pessoas no Instagram, né? Porque a gente não consegue contar de ninguém, diretor e tudo, mas ninguém vê. Para falar, gente, tem um livro ali que dá continuidade, né? Pensa que incrível seria se eles conhecessem e fizessem uma continuação ali. Já pensou? Mas primeiro eles iam ter que estudar com a gente para ver se eles conseguem entender Sofia, né? Eles iam depender muito de nós, né? A gente ia ter que fazer, nós como estamos fazendo o trabalho pesado, a gente ia passar para eles todo o nosso estudo, falar, vamos ter que estudar. Mas se eu conseguir entender nessa encarnação, tá bom. Como isso é difícil para mim, gente. Socorro. Acho que para todos nós, mas um pouquinho nós já estamos conseguindo trazer para a nossa vida, né? Já está ótimo. Já é muito. Imagina eles lá na hora, ouvindo isso em loco e tentando entender e com todos os desafios que tinha na época, né? Muito bem. Que eles tinham que aprender para poder passar para os outros, né? Porque eles seriam os primeiros discípulos, aí seriam que formar outros depois deles. Aí fica assim, eu tenho que aprender, como é que eu vou ensinar se eu não entendi nada? Pois é. Realmente. Muito bem, pessoal. Acabamos por hoje. Vou fazer... semana que vem eu vou estar em São Paulo. Bem provavelmente eu não vou conseguir daí participar, tá? E eu tenho que
gerar mais, fazer mais interpretações aqui. Então, montei